Síndrome de Tourette. Quem não ouviu falar sobre esse transtorno no último ano provavelmente estava dentro de uma caverna e não acessou a internet nenhuma vez. Eu digo isso porque o Dileira e o Psyll, que são duas pessoas que têm Tourette, ficaram bem famosas aí ultimamente, muito pela exposição que o Júlio Cocielo, que é um grande youtuber aí, deu para essas duas pessoas e também para esse problema como um todo. E eu não preciso dizer nem o quão curiosa é essa síndrome, porque a expressão no comportamento, né, a expressão ali explícita que essas pessoas têm é muito evidente. E é exatamente por isso que hoje eu vou te explicar aqui tudo sobre a síndrome de Tourette, né? Como que funciona isso dentro do cérebro, quais são os sintomas, os tipos e até quais são os melhores tratamentos para uma pessoa fazer. E eu me chamo Kelvin Corrêa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago vídeos sobre emoções, hábitos, sono, transtornos e tudo mais o que tiver a ver com o seu cérebro e o seu comportamento. Bom galera, e para quem não sabe do que eu estou falando, o Tourette é uma síndrome que se encaixa ali dentro dos problemas de tique, né? Que basicamente são o quê? São comportamentos, são ações motoras involuntárias dessas pessoas, que podem ser das mais simples, digamos assim, desde piscar o olho, sacudir a cabeça, fazer alguma careta, entre outras várias. Eu vou deixar algum exemplo aí na tela para vocês entenderem melhor. Mas além dessas reações estritamente motoras, existem as que a gente chama de fônicas. E é fônicas no sentido de som, né? Às vezes a pessoa emite algum som esquisito, ou som imitando alguma coisa, ou às vezes até uma fala realmente, né? Algo que ela diz ali, uma palavra mesmo, mas que é completamente fora de contexto, que não faz sentido para aquela situação. Que provavelmente é o que você viu mais por aí, né? Porque como é o que chama mais atenção, esse tipo de som ou de palavra, né, fora de contexto, é o que viraliza mais, é o que o pessoal acaba prestando mais atenção. Eu vou também tentar deixar algum videozinho aí de 2, 3 segundos só para não ter risco do YouTube derrubar aqui meu vídeo. Era do sul. Chego? Ele chegou no carro. E uma coisa importante para a gente começar a entender um pouco mais sobre isso é que apesar de muitas vezes ser curioso e muitas pessoas que têm esse problema levar bastante na brincadeira, quem passa por isso constantemente no seu dia a dia acaba sendo muito prejudicado, acaba tendo diversos problemas aí, sejam sociais, sejam emocionais, porque isso não é uma coisa simples, tá? Precisa sim de um acompanhamento e um tratamento específico. E antes de eu entrar um pouco mais a fundo aqui dentro do tema, queria dizer que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo algumas referências científicas de tudo isso que eu falo aqui para vocês. Aqui no meu canal os conteúdos são sempre muito bem embasados para trazer um conhecimento de ponta e um conhecimento concreto para vocês, tá bom? Mas como eu sempre digo, se você não for da área, não precisa se preocupar com essas referências nem nada disso. O que eu já faço é filtrar todo esse conhecimento científico, que às vezes é de difícil acesso, é de difícil entendimento, e já trazer aqui bem filtradinho, bem mastigado, só para você entender, assistir até o final e realmente aí sair com essa informação, com esse conhecimento pronto na sua cabeça. Então é só acompanhar aqui até o final e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu te respondo, tá bom? Para começar, o Tourette é considerado dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que essa pessoa ela começa a ter reflexos ali, mudanças no seu cérebro desde pequenininha. O que acontece é que é basicamente por alguns pequenos erros ali na formação neurológica dessa pessoa, depois ela começa a apresentar alguns sintomas, alguns tipos de problemas aí, como são os tiques que eu mostrei para vocês. Mas também existem influências ambientais. E quando eu digo ambiental, é desde a barriga da mãe, tá bom? Se essa mãe na gravidez teve uma carga de estresse muito alto, se ela fumava, se ela teve alguma infecção durante esse período e também influências ambientais de quando essa criança era bem pequenininha ali, se ela passou por alguma situação um pouco difícil, se ela teve alguma questão de estresse muito alto, né, algum tipo de trauma ou algo do gênero. O ponto é que a síndrome de Tourette é um transtorno majoritariamente genético, mas que existem influências ambientais sim. E como eu disse que esse é um problema de desenvolvimento neurológico, eu sei que esse nome aí já assusta algumas pessoas, mas quem tem a síndrome de Tourette não tem nenhum tipo de comprometimento cognitivo, tá bom? Essas pessoas não são menos inteligentes de forma alguma. Agora falando um pouco sobre os sintomas e de como é a experiência dessas pessoas que têm esse transtorno, uma coisa até curiosa é que apesar delas terem consciência de que aquele tique vai acontecer, seja um motor, né, de mexer alguma parte do corpo ou de fazer algum som, mesmo assim isso ser involuntário por parte dela.
É quase como se a pessoa tivesse um pouco de controle sobre o comportamento, sobre a expressão, né, realmente de fazer aquilo, mas ela não tivesse nenhum controle da grande vontade, eu diria até necessidade de executar aquele tique. É até um pouco estranho de entender, né, falando assim de maneira bem abstrata. Mas o melhor exemplo que eu encontrei aqui para explicar isso de uma forma mais prática, e se você tem Tourette, esse exemplo talvez não se mostre muito real, né, para sua experiência, mas aqui de maneira didática vai fazer sentido, que é quando você tem muitas cócegas. Se alguém começa a fazer cócegas em você, você tem a percepção daquela vontade cada vez maior de dar uma gargalhada, né, de dar risada. Você sente aquilo vindo, você tem total consciência daquilo. Mas dependendo da sua sensibilidade e do quanto aquela pessoa está fazendo cócegas em você, aquilo vai aumentando, 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 aquela necessidade, vamos dizer assim, de liberar isso, que você não tem mais controle e acaba caindo na gargalhada ali, e às vezes até rindo mais do que você riria se você tivesse ali, vamos dizer assim, soltado, né, naquele momento inicial. No Tourette é basicamente isso também, é mais ou menos assim. Aquela pessoa tem a consciência, ela entende que aquela vontade de executar o tique ali, ela tá vindo, se tornando cada vez mais forte, mas ela não consegue muitas vezes ter controle realmente desse comportamento devido a ser quase uma necessidade para ela. E é claro, dependendo do nível desse Tourette e também da maturidade da pessoa, isso vai ser mais fácil, mais difícil, mais possível ou menos também. Mas também acaba acontecendo um efeito rebote, igual nas cócegas, quando você fica segurando, reprimindo aquilo, né? Às vezes quando você solta, a expressão comportamental é muito mais forte, muito mais intensa do que seria inicialmente. E isso é tão louco que, em alguns casos, esses tiques continuam acontecendo mesmo com a pessoa dormindo. É por isso que eu digo que é um transtorno muito sério que literalmente afeta tudo na vida dela. Mas a boa notícia é que a grande maioria das pessoas consegue ter a remissão completa ou quase 100% desses sintomas ainda ali na sua infância ou na sua adolescência. Geralmente até os 21 anos de idade, uma pessoa que está recebendo o tratamento adequado, está recebendo ali um acompanhamento, consegue aí se livrar de tudo isso, ou quase tudo isso, né? E viver uma vida adulta totalmente normal. Em média, aí 10, 20% das pessoas vão continuar lidando com isso na fase adulta. Por isso, assim como em todos os meus outros vídeos onde eu falo de transtorno aqui no meu canal, eu ressalto e eu deixo muito claro a importância de você fazer um diagnóstico e um tratamento precoce para esse tipo de problema. Aqui, independente do tipo de transtorno psiquiátrico, psicológico, neurológico, é sempre muito importante a intervenção o mais cedo possível. Todo problema que envolve o seu cérebro, ele precisa ser pegado ali já no início dele, porque a resolução desse problema vai ser muito mais fácil e a chance de você não ter nenhum tipo de sequela, entre aspas, aí lá no futuro por causa desse problema é muito maior. Então, sempre se preocupe. Começou a perceber alguma coisa, já vai buscar ajuda profissional. Aliás, eu já queria te pedir para curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal, porque esse tipo de sinal é importante para o YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante e é importante e para que ele comece a compartilhar com mais pessoas que precisem desse tipo de informação. Muitas outras pessoas escutando isso, esse tipo de conhecimento aqui, vai se beneficiar e quem sabe aí ter uma vida adulta um pouco melhor. Isso sem dizer que você se inscrevendo aí embaixo também, você vai receber os novos vídeos que eu vou postando. Toda segunda-feira tem um vídeo novo aqui no canal sobre diversos assuntos aí que a neurociência estuda, que é o estudo do comportamento humano como um todo. Como eu disse aí, sobre hábitos, sobre sono, sobre transtornos e até emoções. Então, com certeza, se você está querendo ter mais autoconhecimento, está querendo melhorar a sua vida de uma forma geral usando os conhecimentos científicos, você vai se beneficiar de se inscrever aí. Então, não deixa de clicar aqui no botão embaixo, vamos continuar. Agora falando um pouco sobre o cérebro dessas pessoas, apesar de ser uma síndrome que foi descoberta há muito tempo, em 1880 o George Gilles de la Tourette inventou, identificou na realidade, né, esse tipo de problema, mas mesmo assim, até hoje, as conclusões neurocientíficas sobre esse transtorno, sobre essa síndrome, são um pouco imprecisas e tem muitas dúvidas ainda. Mas o que nós já sabemos é que essas disfunções acontecem em várias regiões do cérebro, mas tem duas principais em pessoas que acabam desenvolvendo o Tourette, que seria os gânglios da base, que seriam as regiões ali responsáveis pelo controle de seus movimentos como um todo,
e algumas regiões frontais também, que seriam aquelas regiões mais frias, né, que possibilitaria dessa pessoa reter o controle desses impulsos, dessas ações desnecessárias. Porque no final das contas, sendo um tique motor ou fônico, não deixa de ser um descontrole do movimento, um descontrole de algumas contrações musculares que vão causar esse tipo de ação, né, esse tipo de comportamento ali que muitas vezes é incômodo para a pessoa. Mas nós temos muito ainda o que estudar sobre essa síndrome, sobre o cérebro dessas pessoas e quem sabe daqui a alguns anos, né, daqui a algum tempo eu posso refazer esse vídeo trazendo aí novas informações com todo esse conteúdo mais atualizado. E finalizando falando um pouco sobre diagnóstico e tratamento do Tourette, geralmente esse transtorno é diagnosticado com algumas entrevistas ali do histórico do paciente, com a família e também com alguns exames neurológicos específicos, onde esse médico, esse clínico, ele vai conseguir até aplicar uma certa escala ali para entender o nível de Tourette dessa pessoa. E os tratamentos de primeira linha para quem está passando por isso são as terapias cognitivo-comportamentais como um todo, mas com muito foco na psicoeducação e socioeducação. Principalmente no caso dos mais jovens, é estritamente necessário envolver ali os pais, a família como um todo e quem sabe até os professores. Essa psicoeducação é muito importante, até porque um dos principais aspectos, né, uma das principais coisas abordadas nela é de que justamente, principalmente nesse caso das crianças, esse vai ser um transtorno benigno. Se correr tudo bem, ela vai poder ter uma vida adulta normalmente. Sem dizer que é nessa parte da terapia onde se gera o maior autoconhecimento, que vai fazer essa pessoa ir lidando de uma forma melhor com o Tourette, com esses sintomas e não atrelando ele a cada vez mais coisas e quem sabe até piorando o quadro. E um ponto interessante e importante de se ressaltar também é que o controle atencional e emocional dessas pessoas afeta bastante a quantidade de sintoma e os níveis dos sintomas do Tourette que ela vai enfrentar no dia a dia. Quando uma pessoa que tem essa síndrome está passando por uma fase de estresse muito alto, seja, né, no geral na sua vida ou naquele momento em específico, todos esses sintomas pioram bastante, tá? Ela com certeza vai ter muito menos controle e níveis mais elevados desses tiques. Mas em contrapartida, quando essa pessoa consegue realmente se concentrar em uma tarefa específica, né, levar a sua atenção para apenas um ponto ali, ela tende a ficar um pouco mais aliviada e tende a ter menos sintomas de Tourette. Quando essas pessoas conseguem se engajar muito numa tarefa, ela tende a não ficar fazendo esses sons ou ter aqueles movimentos. E existe até uma pesquisa preliminar testando ensinar e fazer essas pessoas treinarem a meditação mindfulness para assim melhorar os níveis de concentração dessa pessoa, melhorando ali o controle desses impulsos, trazendo uma calmaria um pouco maior para elas, é claro, diminuindo todos os transtornos e tudo de mal aí que esse transtorno causa na vida dessa pessoa. Como eu disse, ainda são estudos bem preliminares, mas quem sabe pode ser algo interessante aí para incluir, né, além da terapia comum. Agora, para finalizar essa parte dos tratamentos, em alguns casos específicos, alguns clínicos gostam de recomendar antipsicóticos para essas pessoas, mas os resultados não são dos melhores. Para ser muito sincero aí, eles são às vezes controversos, mas em alguns casos parece que seria interessante sim. Então, resumindo, a informação mais importante desse vídeo aqui, na realidade, é em relação àquilo que eu disse sobre o diagnóstico e o tratamento precoce de qualquer problema que envolva o seu cérebro. Fixem isso na cabeça de vocês. Suspeitou de qualquer tipo de problema aí, de transtorno psiquiátrico, mental, não importa qual seja, vai buscar ajuda o quanto antes. Muitas vezes isso é o que vai definir se essa pessoa daqui a um tempo vai ter uma vida completamente normal ou se ela vai continuar lutando aí, tendo diversos problemas com esse transtorno específico, não importa qual seja. E por hoje é isso, espero que esse vídeo tenha sido informativo para você, que você tenha entendido todo o contexto geral aí da síndrome de Tourette e como eu disse, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder e não esquece de se inscrever aí no canal porque tem vídeo novo toda semana, tá bom? Então um abraço, eu te vejo na próxima.